Dorival Júnior ainda não corre risco de demissão. Ainda. E é Raí, diretor executivo de futebol do São Paulo, quem tem bancado a permanência do treinador, apesar de uma ala considerável de dirigentes do tricolor trabalharem nos bastidores por sua queda. De qualquer maneira, Dorival já sabe que terá de voltar a vencer depois da derrota para o Santos, no clássico de domingo, para sobreviver no cargo. E os dois próximos desafios, contra Ituano e Ferroviária, serão decisivos para esfriar qualquer crise interna. O jogo com o Ituano está marcado para quarta-feira, em Itu, enquanto o duelo diante da Ferroviária ocorrerá no Morumbi, no sábado. A contestação ao trabalho de Dorival entre os dirigentes vem desde o ano passado, com a justificativa da falta de padrão. Desde o início do Paulistão, também se reclama das escolhas do treinador na escalação inicial e durante o jogo. Raí tenta mostrar aos outros São Paulinos envolvidos no processo do futebol que é preciso dar ao menos até o fim do Paulistão para que Dorival consiga mostrar tudo o que é capaz. Já o presidente Leco cobra uma evolução mais imediata e está entre os frustrados com o desempenho do time. Em 2018, o São Paulo de Dorival acumula 5 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, considerando o Campeonato Paulista e Copa do Brasil. Os tropeços foram para São Bento, Corinthians e Santos, todos no estadual. O São Paulo já contratou 6 reforços para a temporada 2018, mas ainda não fechou seu elenco. O momento instável da equipe já gera cobranças, pressão em cima de Dorival Júnior e também expõe algumas carências do time. Por isso, o treinador está trabalhando junto à diretoria de futebol para encontrar algumas soluções no mercado. E o Campeonato Paulista é a principal fonte de pesquisa. O lateral direito do São Bento, Regis, interessa, sim, ao tricolor do Morumbi, conforme confirmou a Gazeta Esportiva, mas não está sozinho nessa lista. A reportagem apurou que o radar São Paulino está monitorando todos os atletas que têm se destacado nessas rodadas iniciais do estadual. Internamente, as reuniões entre a comissão técnica e os dirigentes do São Paulo estão sendo usadas para que nomes sejam levantados e analisados, seja pelo desempenho, pela função em campo ou pela viabilidade de uma eventual contratação. Nenhum contato com nenhum jogador foi feito até agora, mas a tendência é que as intenções migrem para as negociações, de fato, em março. Caso o clube do Morumbi efetue realmente a contratação de algum jogador oriundo deste monitoramento, a chegada do atleta só aconteceria após o término da participação do São Paulo no Paulistão. Até por isso, não há muita pressa nesse momento. No caso de Regis, o jogador de 28 anos chamou atenção logo na primeira rodada, quando deu muito trabalho ao próprio São Paulo. Na ocasião, o São Bento venceu por 2-0 e Regis foi o responsável pela assistência no primeiro gol do jogo, marcado por Cavalo, depois de um belo drible em Maicoswell. Éder Militão, que é zagueiro de origem, tem sido escolhido para a função de lateral direito do time. Bruno é opção. Victor Ferraz, indicado por Dorival Júnior, esteve perto de um acerto, mas as tratativas esfriaram depois da pedida dos dirigentes santistas para a liberação do jogador. Fabuloso de olho em tratamento no refis do CT da Barra Funda, Luiz Fabiano observou parte do treino do São Paulo. O atacante rescindiu recentemente com o Vasco e faz sessões em 2 períodos no local para se recuperar de uma cirurgia no joelho direito. O tricolor vai esperar sua reabilitação completa para depois avaliar se pode contratá-lo. Cueva recebeu nova proposta para deixar o São Paulo. O Dalian FC, da China, ofereceu 12 milhões de euros pelo peruano, 48 milhões de reais, mas o meia e o tricolor não aceitaram a oferta. Depois de se acertar com a diretoria são paulina e recuperar a vaga de titular, Cueva quer focar no projeto da Copa do Mundo. Ele é nome praticamente certo na convocação do Peru. Do lado do São Paulo, a proposta não agradou porque os chineses querem pagar parcelado. Não houve nenhuma sinalização de pagamento à vista. E tem mais. O tricolor só quer pensar em vender Cueva depois da Copa do Mundo da Rússia. O jogador tem contrato até 2021. Em janeiro, o São Paulo recusou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, por Cueva.
A oferta era de 7 milhões de euros, 27,8 milhões de reais, com uma promessa verbal de que poderia chegar a 8 milhões de euros, 31,8 milhões de reais. Isso gerou uma crise entre o São Paulo e o meia peruano, que pediu para não ser relacionado para o jogo contra o Mirassol, pelo Campeonato Paulista. Via rede social, o jogador disse que pediu para ficar fora porque queria ser titular, o que não ocorreria. No fim das contas, após conversa com a diretoria, teve que pedir desculpas aos companheiros e à comissão técnica. O São Paulo está definido para enfrentar o Ituano, nesta quarta, 21, em jogo adiado da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Sem mexer na estrutura do time que conseguiu 4 vitórias nos últimos 5 jogos, o técnico Dorival Júnior colocou o volante Hudson na vaga do suspenso Petros, recolocou o zagueiro Rodrigo Caio entre os titulares e manteve Bruno Alves no time, mesmo com Anderson Martins e Arboleda à disposição. No último treino antes da partida no interior paulista, os titulares do tricolor fizeram um trabalho tático para ajustar o posicionamento do setor ofensivo. A comissão técnica pediu que os jogadores prestassem muita atenção na saída de bola da equipe adversária e marcassem os zagueiros e volantes do time rival sob pressão. O time que treinou no CT da Barra Funda e deve iniciar a partida no estádio Novelli Júnior teve Sidão, Éder Militão, Bruno Alves, Rodrigo Caio e Reinaldo, Jusilei, Hudson e Nenê, Marcos Guilherme, Diego Souza e Cueva. Durante as atividades, o time alternou o esquema tático e trabalhou no 4-4-2, com os volantes jogando em linha e Marcos Guilherme um pouco mais recuado. Terminando o trabalho tático, os titulares ajustaram o posicionamento nas bolas paradas, pelos dois lados do campo. O técnico Dorival Júnior tem dado bastante valor a este tipo de jogada, considerada um dos pontos fracos da equipe neste início de temporada. Haja visto que o tricolor ainda não fez nenhum gol sequer pelo alto nesta temporada. Enquanto isso, os reservas fizeram um treino em campo reduzido e depois calibraram a pontaria. A todo momento, os jogadores eram incentivados a invadirem a área e finalizarem com precisão após receberem cruzamento rasteiro das laterais. O atacante Morato, que se recupera de uma cirurgia no joelho direito realizada no primeiro semestre do ano passado, participou do treino de finalização e foi bastante elogiado pelo técnico Dorival Júnior e também pelos seus auxiliares. Quem também se destacou foi o goleiro Lucas Perry, terceiro reserva, que fechou o gol ao longo de toda a atividade no CT da Barra Funda.